Fala pessoal, todo mundo energizado aí? Levanta a mão quem tá energizado aí. Beleza. Vou fazer uma pergunta para vocês primeiro. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? O seu sucesso pode estar na resposta dessa pergunta. Imagina um menino, gordinho, dentuço e com óculos Ray-Ban de grau, aviator, entre os seus 15 e 16 anos de idade. Pois é, essa era a pessoa que vos fala aqui nesse momento. E nessa época, estava no colegial, não sabia muito bem, inclusive, o que era bullying, mas já sabia o que era sofrer rejeição. Esse perfil dificultava muito algumas coisas na minha vida. Dificultava, por exemplo, a minha participação em algumas festas dos populares da escola. A gente tentava lá entrar e, não, está convidado. Dificultava a participação também em alguns grupos de esporte também. Os populares formavam um time e eu ficava de fora. Dificultava também uma outra coisa, uma outra oportunidade, que era uma oportunidade muito importante naquela época, que eram os relacionamentos amorosos, né? Quem aqui não queria ter uma namorada na adolescência, né? E aí também, isso era um pouco difícil. Entretanto, esse não era um obstáculo tão grande. Não era um obstáculo tão grande. Porque eu tinha um outro fator que me ajudava muito e me impulsionava. Era exatamente o estudo. Eu sempre gostei muito de estudar e me dedicava a isso reiteradamente. E aí, eu percebia que alguma coisa me reinseria nesse grupo dos populares de novo. Era exatamente na hora que eles precisavam fazer um trabalho. E aí eles iam lá, caramba, Edilson, pô, vamos lá fazer comigo. E aí a gente tentava ajudar, tentava desenvolver. Uma coisa me marcou nesse momento e eu gravei um primeiro aprendizado na minha vida. Que você só consegue gerar relacionamento e gerar uma oportunidade através desse relacionamento quando você consegue entregar algo de valor para uma outra pessoa. Então, como eu tinha um estudo para entregar de valor, eu entregava. E isso não é questão de interesse não, pessoal. Isso não é questão de você ser uma pessoa interesseira para gerar um relacionamento e network. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma habilidade de ser uma pessoa engraçada, ela não é uma pessoa que sempre convive em rodas de grandes amigos, de quantidade, não é? O que ela está entregando para esse pessoal? Ela está entregando sorriso, felicidade, alegria. Então, esse foi o aprendizado que ficou comigo, guardado. Eu entendi que eu tinha que entregar algo de valor para alguém, seja o que fosse. Continuando minha jornada na minha vida, eu tive que escolher uma profissão. E, obviamente, meu pai, sendo contador e já tendo até um escritório de contabilidade, eu tinha duas opções. Ou eu seria um contador, ou eu seria qualquer outra coisa que eu não sabia. Mas um contador eu sabia que eu poderia ser, não é verdade? Então, naquele momento eu tive que fazer uma opção, só que uma coisa me dificultou nessa opção. Sempre na minha infância, o meu pai falava assim, caramba, cuidado, não seja contador. Contador sofre muito. É difícil demais ser contador. E aquilo foi virando uma crença dentro de mim. E o que eu fiz quando eu tive que optar? Eu escolhi a contabilidade? Não. Eu escolhi engenharia. E para dificultar ainda mais minha vida, a faculdade que eu optei ficava 2 horas da minha casa. Mas eu mesmo assim, eu era um cara que sempre fui diferente, né? Vídeo meu Ray-Ban Aviator, né? Aquele negócio horroroso. Eu continuei tentando, comecei a estudar na faculdade, etc. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Primeiro semestre eu reprovei um monte de matéria. Segundo semestre eu colei com a galera da praia. Aí eu chegava em casa queimado. Como o trajeto era grande, 2 horas eu falava com meu pai, cara, o sol da rua tá pesado. Não sabia ele que eu tinha ido pra praia lá jogar baralho. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, tá errado. Isso não tá certo, né? Eu precisava efetivamente desenvolver alguma coisa. Aquilo não ia me levar para lugar nenhum. E aí eu voltei. Eu voltei e procurei efetivamente continuar o trabalho com meu pai. E aí, nessa continuidade no trabalho no escritório do meu pai, eu reforcei aquela minha crença que eu falei com vocês.
sobre a questão do networking, da geração de oportunidades. Reforcei aquilo muito mais. Eu acreditei na força dessas duas palavras, networking e empatia. Eram essas duas palavras que lá no colegial, efetivamente, me fizeram conseguir ser reinserido nos populares. E aí, quando foi que eu consegui realmente consolidar que essas duas palavras eram tão importantes na geração de oportunidades? Um belo dia, chegou um cliente que era a conta maior lá do escritório do meu pai, e a gente sempre enxuto. Ele chegou e falou assim, cara, preciso que a minha filha fique aqui para ela aprender alguma coisa. A gente vai abrir uma empresa nova, e essa empresa nova que a gente vai abrir, eu quero que ela comande. E aí meu pai super preocupado, custo enxuto, como é que eu vou fazer para uma pessoa ficar aqui, e alguém ensinando a ela? Isso vai dar errado. Mas eu sempre fui um cara que eu nunca soube dizer não para ninguém. Eu sempre fui um cara muito empático. E eu pensei, cara, eu vou me dedicar um pouquinho mais, vou ficar com essa menina aqui. E aí eu falei, deixa comigo, manda ela vir para cá. E aí começamos a atuar junto. Naquele momento eu percebi que eu tinha outra coisinha também, que era a condição de transmitir um conhecimento para alguém. E aí ficamos, durante meses e meses e meses e meses, e ela ia, a gente trabalhava, inventamos musiquinhas sobre tributo, sobre margem, rentabilidade. Foi super legal. Depois de 2 anos, essa pessoa saiu e foi trabalhar na empresa do pai. E obviamente que essa empresa já estava no escritório. Não gerou nenhuma oportunidade de negócio pra gente. Mas prestem atenção, essa pessoa depois casou. E ela casou, assumiu o negócio do marido. E esse negócio do marido não era cliente do escritório. Não era cliente do escritório. Passaram-se algum tempo, alguns meses. E esse marido deixou de ter um contador. Quem foi a primeira pessoa que essa menina procurou? Fomos nós. E até hoje essa é uma conta gigante do escritório. Ou seja, o network e a empatia, você plantar uma semente, gera uma oportunidade de negócio, sejam 4, 5, 6 anos depois à frente. Olha quanto vale a pena você fortalecer e impulsionar essas duas palavras. Olha quanto isso é poderoso. E digo mais para vocês, onde isso fechou na minha cabeça? Depois, exatamente quando chegou um contador, eu já estava estruturando um pouco mais a área de vendas do escritório, eu vou contar um pouco mais sobre isso para vocês já já. E chegou um contador falando assim, olha, posso te avisar, eu quero saber como é que vocês fazem para vender tanto. Eu falei, vamos lá. Aí quando ele chegou, eu estava bocejando muito no dia, e eu falei, cara, me desculpa, eu estou bocejando muito, isso é totalmente inconveniente. Eu ontem fiquei até tarde na casa de um cliente, tomei umas cervejas e estou aqui hoje com você desse jeito. Ele falou, como? Como é que você vai para casa do seu cliente assim? Você tem que separar as coisas. Aí eu falei com ele, ó, tá respondido o teu problema de não vender. Você precisa de network e empatia. Você tem que estar próximo. Por isso você não vende, você não precisa mais ver nada aqui no escritório. E aí passamos uma tarde maravilhosa, fortaleceu cada vez mais isso na minha cabeça. Mas uma coisa também ficou batendo um pouco mais. Porque as pessoas falavam assim, ah caramba, você fechar cliente é sorte. Você fechar cliente é dom. Você tem o dom, cara, de ser empático, caramba. E eu ficava com aquilo dentro de mim, eu não achava aquilo certo. Comecei a buscar entender um pouco mais e vi que não é. Eu vi que é treinamento. Repetição leva à excelência. Treinar é preciso. Para vocês terem noção, eu falei com vocês do meu 2º grau, não falei? Os meus primeiros trabalhos que eu apresentei, terríveis. Eu tremia. Triste. Tomei várias notas baixas por isso. Mas hoje, através de muito treino, falando no espelho, conversando, já realizei algumas palestras e estou aqui conversando com vocês. E digo uma outra coisa para vocês também, para fortalecer isso na cabeça de vocês, a importância do treinamento. Uma vez chegaram para o Oscar, o maior cestinha do mundo. Chegaram para o Oscar e disseram o seguinte para ele, Oscar, que sorte você tem, né? Você é o maior cestinha do basquete mundial. E ele respondeu, sabe com o quê? Ele falou assim, sorte são as cestas que eu fico arremessando depois que os meus colegas vão embora do treino. Sorte é a quantidade de cestas que eu arremesso depois que todos vão embora do treino. Olha só que coisa poderosa, né? O maior cestinha no basquete mundial, dizendo exatamente isso, que treinar é essencial e é preciso. Entretanto, continuando minha jornada no escritório do meu pai, como eu falei com vocês, eu voltei mais ou menos em 2001 e comecei a trabalhar com ele. E um grande inconformismo que eu tinha era exatamente esse que eu vim conversar com vocês. Eram as vendas. Eu não acreditava que você só poderia vender se um cliente batesse a sua porta. E naquela época, há mais ou menos 15 anos atrás, era muito mais forte do que é hoje. Hoje já está isso tudo mais desmistificado.
E aí, naquela época já, eu comecei a criar alguns processos, desenhar algumas coisas. E isso ajudou a gente. Só que o que acontecia sempre comigo? Na hora da gente implementar alguma coisa que era mais avançada, precisava de investimento, eu não tinha o suporte do meu pai. Porque ele me dizia sempre o seguinte, e isso ficou muito guardado na minha cabeça. Quem é você para chegar aqui e falar o que eu tenho que fazer? Eu já tenho 30 anos disso aqui. Eu não preciso, você está chegando agora. E aquilo ali, murchava o menino e eu falava, caramba, o que eu vou fazer? Murchava, o que eu vou fazer? Mas chegou, eu fui crescendo, casei, tive filhos e chegou um momento que eu tinha que tomar uma atitude, né? Eu, aquele cara inconformado, aquele cara diferente. Em 2011 eu falei, cara, eu não quero ser empregado público, também não quero trabalhar para ninguém que não seja o meu pai. Vou conversar com ele, para ver se ele deixa eu montar uma outra unidade de negócio, para a gente desenvolver a atividade. E aí montamos uma primeira unidade da CF Contabilidade à parte. E foi muito engraçado isso, porque eu comecei a fazer algumas coisas, angariando alguns clientes aqui, que foi muito difícil, inclusive. E o escritório dele, trabalhando com a mesma marca, fazendo coisas diferentes. E a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos, desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo, com muita dificuldade. Foi realmente muito difícil. Porque quando você assume a liderança de uma empresa, cara, é uma enxurrada de responsabilidade, é uma enxurrada de desafios. Não tenham dúvida, não é tão fácil. E aí, em 2012, a gente montou essa unidade de negócio. E foi muito engraçado, que depois que a gente montou, deu uma tracionada, a gente percebeu que outros contadores tinham dificuldade de montar negócios contábeis e começar do zero. Nesse momento, 2 amigos meus me procuraram e falaram, cara, o que você acha da gente dar uma expandida nisso aí? Vamos tentar estruturar isso? E aí a gente montou junto um negócio no centro, um outro negócio em Niterói. E aí veio um insight na minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, tem muita gente com esse mesmo problema. Vamos desenhar alguma coisa a mais aqui para isso ficar mais corretinho, mais alinhado? E aí foi onde nasceu, mais ou menos, em 2014, um negócio que a gente trata com muito carinho, que é o nosso sistema de franquias. E aí, aquilo me doía muito, por quê? A gente teve que padronizar, teve que layoutizar tudo, teve que desenvolver uma série de tarefas, e o negócio que estava aqui tinha um desenvolvimento daqui, meu pai era com aquele modelo antigo. E aí foi onde ocorreu o que meu grande primo Leno chama de golpe de Estado. Eu, inconformado, falei, cara, eu vou conversar com meu pai, eu preciso conversar com ele para a gente tentar chegar a um acordo, a um consenso. E mais ou menos no final de 2015, a gente sentou, dialogou, cara, vamos fazer esse negócio só. Você está lá, vamos tentar interagir, unir isso tudo. E aí foi onde ele aceitou e eu finalmente assumi o volante da CF. Onde eu quero chegar com vocês nisso tudo, pessoal? Onde eu quero colocar para vocês isso tudo? Que a geração de oportunidades, ela precisa, sim, de processos. E eu aprendi isso, a gente conseguiu aplicar. Por que a gente teve que aplicar processo? Porque você tem que treinar, e você tem que repetir, e você tem que melhorar. Mas uma outra coisa que é importante para você melhorar a geração de oportunidade, para você melhorar a geração de vendas, para você melhorar o negócio de vocês, são as metas. E a gente também atuou com muita meta. E a gente conseguiu desenvolver também através de meta. Faltava ainda uma coisa. Quando a gente juntou e conseguiu equacionar isso, celebrações. Celebrações também. Mas ainda tinha um problema. Você tem processo para vender mais, você tem meta. E você celebra essas metas atingidas. Só que, no mundo da tecnologia que a gente vive hoje, como é que você avalia as suas melhores oportunidades? Como é que você consegue olhar, aquela conta eu vou atacar e vou atuar e vou tentar fechar aquele negócio esse mês. Aquela conta está numa temperatura melhor. Aquela conta eu tenho uma condição melhor de desenvolver esse negócio. É exatamente com a aplicação da tecnologia. A gente precisa ter um olhar para somar esses 4 pilares para a gente conseguir desenvolver exatamente a excelência em vendas. Para vocês construírem a excelência em vendas, vocês têm que ter um funil de oportunidades muito claro. Vocês têm que poder gerenciar esse funil de oportunidades. Sabe por quê? Se vocês não gerenciarem, vocês vão escolher qualquer uma oportunidade e vão querer pegar todas. E sabe qual é o problema de pegar todas as oportunidades? Você abre muito o seu leque, você abre muito o seu canal de negociação e você faz negócios ruins. Você começa a fazer negócios ruins porque você não tem um painel para você olhar, para analisar.
E o que eu queria fechar para mostrar para vocês, pessoal? Um modelo de painel de oportunidades. Vocês precisam ter um fluxo para vocês analisarem e preencherem exatamente os conteúdos, os prospects que vocês têm no negócio de vocês, para vocês poderem acompanhar. Ali eu tenho processo, ali eu tenho metas, ali eu tenho celebrações, ali eu tenho tecnologia, porque eu posso optar pelo que eu quiser, a hora que eu quiser. Por exemplo, se eu tiver com problemas de clientes que estão em negociação, tem um volume muito pequeno de clientes em negociação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar mais propostas, vou ter que atrair mais clientes. Mas como eu vejo isso se eu não tenho um painel? Eu não consigo ver. Eu não consigo desenvolver isso. Pensem bem nessa trilha. Vocês têm que desenvolver network e empatia, porque isso vai gerar oportunidade. Vocês depois têm que estruturar as vendas de vocês em processos. Tem que ter metas, celebrações e depois tecnologia, ok? Mas nada disso adianta se você não focar. Se você não tiver um foco, não adianta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica no nosso negócio, lá no operacional, olhando o dia a dia, resolvendo o problema, e a gente não vai para a gestão do operacional, para a gestão da parte de vendas. Então vocês precisam ter um foco nisso e desenvolver exatamente essa área, ter um gestor, ter um líder para desenvolver isso. E como eu quero fechar isso agora com vocês, pessoal? É exatamente com essa frase. Não se preocupe nunca com a oportunidade que você vai perder, pois você vai perder na sua vida várias e várias e várias oportunidades. Se preocupe sim em escolher as melhores oportunidades para o negócio de vocês e para a vida de vocês, inclusive. Ok? Meu muito obrigado a todos, tenham um excelente dia.